Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui no canal Carta para Deus. Hoje eu estou aqui na Starbucks tomando um café com esse livro aqui, Café dos Anjos. E desde o primeiro dia que eu li esse livro, eu me apaixonei por ele, porque ele fala dos milagres de Deus, ele fala das maravilhas, ele fala da vida, ele fala de café. Não é o café da Starbucks, mas é um café que eu gosto muito. E eu já indiquei esse livro para algumas pessoas e eu gosto muito desse livro. Já fiz trechos do livro no Instagram. E dessa vez, como a gente está com um canal agora, com séries, né? Com refúgios matinais, até uma vigília virtual a gente já fez num canal de 3 horas. Então eu decidi colocar no nosso canal também a história desse livro. Então sempre que eu tiver um tempinho, eu vou para um café ou para uma praça ou para algum lugar que tenha o ambiente do livro, e aí você vai entender. Então são pequenos vídeos até a gente passar pelo livro inteiro. Então, se você estiver aí comigo, se você estiver no canal, se você estiver inscrito, você vai poder concluir e entender por que esse livro é tão bom, porque esse livro é tão legal. Então, vamos lá? Vou ler uma primeira parte do capítulo 1. Então, eu não vou ficar muito olhando aqui para vocês, mas eu quero que vocês me ouçam, que vocês comentem, enfim, para que a gente possa prosseguir, tá bom? Então vamos lá, deixa eu tomar uma dose do café. Café quente. Então vamos lá. O que diz assim, o capítulo 1 diz que, vou ler para vocês uma narrativa. E aí, se vocês não entenderem ou quiserem comprar o livro, só colocar aí no comentário, tem o nome do livro, da editora, tudo aqui. Vai ser legal você acompanhar, mas eu sei que às vezes a expectativa, ela nos acompanha. Então, já querer saber o que vai acontecer na próxima etapa do livro, na próxima página. Vou ler mais ou menos umas 2, 3 páginas aqui, tá bom? Com vocês. Diz assim: com uma xícara de café, Chelsea Chambers ganhava o poder de dominar o mundo. E às 6 da manhã, ela já havia tomado 4 xícaras, para ser mais exato. Era o que exigia aquela manhã, afinal era o dia da grande reinauguração do café da família. A construção de 2 andares acolhia os fregueses em um dos bairros mais antigos de San Antônio, o King William. Havia há décadas que esse café estava lá. Enquanto os arranha-céus irrompiam alguns quilômetros a norte e a leste, aquela vizinhança mantinha silenciosamente o charme peculiar do mundo antigo. Então era um café num bairro que mantinha as características de um lugar antigo, calmo, silencioso. As janelas nos telhados, as nogueiras pecãs, as casas com varandas de madeira, aqueles lares descansavam à sombra de sedes de bancos e hotéis com 30 andares de altura. Então era o lugar onde estava localizado o café. E você vê que terão comentários também. Eu vou dando meus pitacos aqui para ficar mais gostoso a nossa leitura, o nosso vídeo, para ficar com mais emoção. E Chelsea havia crescido naquele lugar, ela era a atual dona do café, né? Sofia, sua avó, que era empreendedora, tinha transformado o andar térreo da sua casa vitoriana em um café na mesma época da Feira Mundial de 1968. A confluência das civilizações nas Américas era o tema da feira. Sophia Grayson honrara aquele vaticínio escancarando as portas para os clientes amantes de café vindos do mundo inteiro. Então assim, as pessoas que foram para a feira iam lá tomar o café na casa dela, que era uma casa estilo vitoriano, e eram pessoas do mundo inteiro.
que iam lá tomar o café. Então vamos continuar aqui. Até mesmo Lady Bird Johnson havia visitado o café, que foi o que dissera a vovó Sofia, a primeira dama sentada neste mesmo sofá, tomando um cappuccino. Que legal, né? Então, Chelsea olhou para o sofá floral estilo Queen Anne, que permanecia no mesmo canto depois de todos aqueles anos. Cada canto e cada rachadura nele guardavam uma memória diferente. Quando Sofia se foi, Virginia, a mãe de Chelsea, assumira o café e seu legado de hospitalidade. Ou seja, era da avó, passou para a mãe, e agora a gente está lendo o primeiro capítulo que a filha está reinaugurando esse café. Legal, né? É um legado, e diz que é um legado de hospitalidade. Então deveria ser um lugar em que as pessoas se sentiam bem. Como eu estou aqui agora, cercado, os funcionários trabalhando ali, pessoas aqui do lado, pessoas vindo pegar café. Então é um lugar que você se sente bem, um lugar reconfortante. Como Sofia fizera antes dela, a mãe, né, Virginia também se deleitava em oferecer a seus clientes uma xícara de café reconfortante, uma fatia de bolo ou, quando a ocasião exigia, uma oração de encorajamento. Então, aqui é um dos pontos assim que já no primeiro capítulo, na primeira página, tem um desafio, né? Que é como eu estar aqui, alguém sentar, um funcionário ou a dona vir aqui e falar: olha, eu posso orar por você. Isso é, assim, a gente vê muito pouco, mas deveria acontecer mais vezes, né? Mas o mundo moderno, a velocidade com que as pessoas, né? A falta de relacionamento, os relacionamentos virtuais cada vez mais, faz com que a gente não tenha esse encorajamento, né, de pedir orações. Eu tenho um trabalho que eu já falei aqui no grupo, né, que a gente tem um desafio de ler a Bíblia, e todos os dias eu me comprometi de mandar uma mensagem para uma pessoa aleatoriamente e ver se ela tem um motivo de oração que eu posso concordar com ela, porque todos nós temos motivos de oração diária, essa é a verdade. Então, você ir no café e a dona te oferecer se ela poderia orar por você, imagina que legal que é isso, né? E aí continua aqui, que diz que agora era a vez de Chelsea, a neta, né? O plano era bem simples: habitar os poucos mais de 100 metros quadrados do segundo andar e tocar a loja no térreo. Ou seja, ela moraria em cima e embaixo seria o café. Pelo menos essa era a expectativa de sua mãe quando deixou o café para Chelsea em testamento. Ou seja, a avó morreu, a mãe morreu, deixou em testamento para ela o café. Mas os tempos haviam mudado. As pessoas agora viviam ocupadas e os cafés estavam na moda. As lamparinas antigas, as almofadas afundadas, o chão de madeira e as delicadas mesas de chá do estabelecimento estavam muito distantes da estética moderna e popular das cafeterias especializadas. Mas Chelsea esperava que seus clientes conseguissem apreciar aquela sugestão de tempos mais simples. Ou seja, provavelmente ali, do lado do café, deveria ter uma Starbucks, uma 7-Eleven, uma Dunkin' Donuts, e com móveis modernos, com instalação moderna, com música, com Wi-Fi. Mas ali não, naquele café a proposta dela era manter os móveis antigos, as rachaduras que estavam na parede, e a hospitalidade, né? O relógio antigo, encostado no canto, soou às 6h30 e Chelsea parou para dar mais uma olhada ao redor da loja. Um cardápio escrito a giz e uma lousa, meticulosamente caligrafado, pendia por sobre o balcão. E uma vitrine de vidro exibia o orgulho que vinha de dentro da despensa: croissant e cupcakes feitos com uma receita secreta. Então, os lugares antigos, os lugares tradicionais, os restaurantes de famílias, né, sempre tem esses segredinhos, essas coisas secretas que são o charme do lugar, que atrai os clientes, né? A porta vai e vem azul atrás do balcão escondia uma cozinha brilhante.
Chelsea sabia disso, pois já havia limpado o lugar 10 vezes naquela manhã. Não havia mais nada a fazer. Chelsea girou a fechadura e ligou o interruptor do sinal de neon em estilo retrô. O Café dos Anjos está oficialmente aberto, anunciava. O nome da loja ecoava as aspirações da avó de Chelsea, em ver seus clientes saírem com espírito elevado. Chelsea muito apreciava aquele ideal ambicioso, mas ela também esperava poder honrar tal objetivo. E aí entra. Você não está animado? Perguntou para o seu único funcionário. Tinha um funcionário. E ela perguntou para ele se ele não estava animado com a abertura do café. O nome dele era Tim. E aí diz que Tim balançou a cabeça e ficou mexericando no bigode. Bigode que eu não tenho. Aquele gesto não parecia muito higiênico. Muito menos lembrava algum tipo de comemoração. Pelo seu currículo, Tim era o funcionário perfeito. Recém-formado na Universidade do Texas, ele tinha aprendido a tirar um expresso perfeito durante um semestre em um intercâmbio em Roma. Ou seja, ele foi aprender a tirar expresso em Roma. Era o único funcionário para o café e parecia o funcionário perfeito, né? Falava italiano, falava espanhol, può parlare, come estás, e jurava amar acordar cedo. Chelsea se arrepiava só de pensar em como ele ficaria ao meio-dia. E aí continua o diálogo deles, que aí ela diz: esse é um momento histórico, ela disse, implorando por ver um pouco de entusiasmo no Tim, né? Mas não conseguia nada além da dolorosa expressão de Chelsea viera a conhecer como sendo o rosto de Tim. Mas não se importava. Ela não iria deixar que aquele lenhador de meia tigela estragasse o dia. Era assim que ela via ele. Foi quando Hancock, de apenas 12 anos, desceu pulando as escadas usando uma camisa excessivamente larga do Dallas Cowboys, como o nome Chambers estampado nas costas. Ele deu uma olhada no café e perguntou: que horas vai abrir? Já estamos abertos, disse Chelsea. Mas onde estão os clientes? Hancock era especialista em cutucar Chelsea, ou seja, aquele filho, né? Tá bom, mãe, abriu, mas tô vendo ninguém aqui, né? Já. Cadê os clientes? As crianças são assim, né? Espontâneas, verdadeiras, e é isso. Nós temos que estar preparados. Aí ela disse: eles vão aparecer, ela respondeu. Onde está sua irmã? Então Emily apareceu num café naquele mesmo instante. Uma versão minúscula da mãe com apenas 6 anos. O irmão de 12 e a filha de 6. Porém, enquanto Chelsea gostava de se disfarçar, Emily gostava de se resplandecer. Os sapatos brilhantes apenas acrescentavam ao estilo. Ou seja, uma menininha que queria se cuidar, que queria se aparecer, diferente do irmão que usava roupas largas, não estava nem aí. Hancock me ajudou a escolher minha roupa, ela disse. O irmão, né? Chelsea olhou para a montagem de fitas e lantejoulas da filha e sorriu. A Chelsea de ontem teria feito ambos os filhos se trocarem antes de sair de casa. Mas Chelsea de hoje ofereceu às crianças cupcakes com gotas de chocolate e as acompanhou até o ponto de ônibus, deixando um rastro de brilho e migalhas para trás. Espero que você consiga lidar com a correria matinal sem mim, Chelsea disse ao filho, ao Tim, né? Tim apenas fez sinal de positivo, vou conseguir, com o polegar à chefe. Ao se apressar para chegar à calçada, em frente à loja, o trio logo sentiu o espetar do ar gelado. Hoje aqui onde eu tô tá frio, tô com a jaqueta ali, tô com essa blusa aqui, boné para proteger. Aqui tá frio. Então imagino que naquela manhã também tava esse ar gélido. Assim. O céu era de janeiro, estava um azul incrível, mas a temperatura surpreendia pelo frio. Vamos fechar esse casaco. Mamãe dando a ordem, né? Chelsea se ajoelhou para ajudar a Emily e deu mais uma olhada na direção do café.
As trapeiras se destacavam contra o telhado de madeira negra. Algumas vinhas se enroscavam em uma treliça ao lado da varanda, onde 2 cadeiras de balanço, gastas, ficavam lado a lado. Você consegue imaginar o café, né? Cadeira de balanço, gasta, árvore, um lugar bem pacato, bem silencioso, mas que tinha uma hospitalidade, um lugar que ela queria fazer com que o espírito fosse elevado. Era esse o propósito. O calçamento dividia pela metade o gramado bem aparado da frente. Não fosse pela placa que pendia na varanda, a loja poderia ser confundida com uma simples casa. Esse é o charme dos lugares antigos, né? Das coisas antigas. Eles passam despercebidos. Eu já tive uma experiência parecida e eu até brinquei com a pessoa que estava comigo. Se eles me contratassem como profissional de marketing desse lugar, eu ia modernizar tudo, colocar toalha, não sei o que e tal. Aí eu falei, resumidamente, eu ia estragar o lugar, né? Então eu iria estragar o café. Porque essa era a marca registrada do café, era o charme do café. E continua assim, custa crer que seja minha casa outra vez. São tantas lembranças, ela olhando para o café e imaginando isso. Mas a cada quarteirão repleto de mansões originais, de estilo vitoriano, de casa com o estilo das missões que foram remodeladas, aquela nostalgia toda ia ficando para trás. Tudo o que Chelsea via fazia surgir uma nova ideia. Ao chegar no ponto de ônibus, a lista mental de coisas a fazer já havia crescido. É assim, né? Nosso dia a dia. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, lembrei disso, lembrei daquilo, e as coisas vão crescendo. E tinha comprar cadeiras de balanço novas para a varanda, limpar as janelas, plantar um jardim, aprender como plantar um jardim. E aí um diálogo, né? Você não precisa ficar esperando a gente, sabia? Disse Hancock, ao ver o ônibus amarelo dobrar a esquina. Já faz 2 meses que estamos fazendo isso. Olha o filho de novo. Mãe, vai embora, se manda. Não precisa ficar aqui esperando a gente. Faz 2 meses que a gente já faz isso. Chelsea olhou para o filho e por um instante enxergou o pai no rosto dele. As grandes maçãs do rosto e os grandes olhos mais azuis que o céu do Texas, os cabelos louros e o nariz pequeno. Contando que ele não tem o lado da selvagem do pai, Chelsea disse para si mesmo. Tem razão. Continua o diálogo. Vocês podem voltar sozinhos para casa depois da escola. Está bem? Já que você pode ficar aí, você pode voltar também. Chelsea voltou a atenção para Emily, que pulava de tanta alegria. Você pegou sua lancheira? Sim, madre, disse Emily, dando tapinhas na mochila. A escola nova oferecia um programa de imersão em língua espanhola. E Emily adorava praticar as palavras que aprendia. Chelsea deu um abraço apertado na filha e se virou para abraçar Hancock. Mas o olhar de reprovação nos olhos do menino a impediu. E ela então se lembrou de uma experiência parecida em outro ponto de ônibus que teve com a própria mãe. Hancock, sei que temos passado por muitas coisas nos últimos tempos. Obrigada por tentar fazer tudo dar certo. Ou seja, ela tinha o filho como um companheiro, a filha, e ela já tinha passado por experiências parecidas, né? É isso, a proposta é essa, é que a gente leia junto esse livro chamado Café dos Anjos. O autor é Max Lucado, ele é da editora aqui Thomas Nelson, do Brasil, e é um livro assim, gostoso. Espero que você goste dessa proposta. A gente vai ler ele inteiro aqui no canal Carta para Deus. Não sei quanto tempo vai demorar, mas se você estiver com a gente, hoje já teve algumas coisas aqui que me tocaram, né? Essa da oração. Então, se você tiver algum propósito de oração, pedido de oração, eu vou deixar o meu número de celular aí para você me chamar no WhatsApp. Para mim vai ser uma honra se eu puder orar com você, por você, em concordância, tá bom? Um abraço, Deus abençoe e até as próximas páginas.